Você está no canal Só a Verdade. Só a Verdade. Nós queremos entrar aqui em uma questão muito importante a respeito do cabelo. Recentemente, a diretoria da Igreja Deus e Amor se pronunciou a respeito de algumas coisas. E no outro dia, a esposa do Davi Miranda Neto também se pronunciou contra a verdade da Bíblia. Contra a verdade da Bíblia. Nós temos dois tipos de doutrina. Nós temos a doutrina chamada usos e costumes e nós temos a doutrina bíblica. A doutrina bíblica. O que é a doutrina bíblica? A doutrina bíblica é aquilo que está na Bíblia, é aquilo que Deus diz para a gente não fazer ou fazer. Isso é doutrina bíblica, Ela está na Bíblia, está escrito, é mandamento para nós. Aquilo que é mandamento para nós é doutrina bíblica, mas infelizmente muita gente, quer negar e esconder a verdade da Bíblia, esconder a realidade pelos seus bel prazer, pelos seus desejos carnal, esconder a verdade pelas suas vaidades. São pessoas que querem viver na vaidade, não querem se sujeitar à verdade, e diz que a doutrina da verdade é usos e costume e a Bíblia não fala nada a respeito. Eu vou soltar o áudio aqui, da esposa do Davi Miranda Neto se pronunciando. Preste atenção no que ela vai dizer. Olha só. Aquele texto, os princípios bíblicos, então, assim, muitas pessoas falam, não pode cortar o cabelo porque está escrito não tosqueis o cabelo. Calma, vamos entender isso, Então, assim, a gente não pode ter um estudo bíblico tão raso, E quem é mestre, de fato, é mais cobrado. Quer dizer, não posso cortar o cabelo, a mulher não pode cortar o cabelo porque simplesmente está escrito tosquiar, É o que ela está dizendo. Nós não podemos levar isso a fundo porque só porque está escrito não tosquiar, aquela coisa toda, quer dizer, a Bíblia está falando, Ela está querendo dizer que aqueles que entendem desse jeito está trazendo um estudo raso, não tem entendimento, precisa se aprofundar, porque essa não é a realidade, o que ela está falando. Mas olha o que diz o livro de Coríntios, que é justamente que se trata a esse respeito. Olha o que Paulo está dizendo. Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Louvo-vos, irmãos, porque em tudo vós lembrais de mim, retendo os preceitos como eu entreguei. Paulo está dizendo, eu louvo vocês, estou contente com vocês, porque em tudo vocês lembram de mim e guardam os mandamentos que eu ensinei para vocês. Vocês guardam os mandamentos, os preceitos, aquilo que eu passei para vocês, vocês guardam, está dizendo o apóstolo Paulo. Olha aí, Ela está falando que a gente pega um versículo isolado, mas eu estou pegando do começo. Olha aí, olha o que ele vai dizer agora. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e todo homem o cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Paulo está dizendo, todo homem que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Afinal de contas, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que os homens tinham que cobrir a cabeça com véu, com alguma coisa para orar ao Senhor. Não é isso que ele está dizendo. Ele vai explicar. É o que eu disse, a Bíblia explica a Bíblia. Olha o que ele vai dizer. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Ele não está falando que as mulheres raparam.
né? A questão aqui é que tem pessoas que falam que se tratava de prostitutas que ia na igreja e as prostitutas tinham a cabeça rapada, mas eu vou dizer uma coisa, nós não temos nenhuma passagem bíblica que diga que as prostitutas tinham a cabeça rapada. Ah, mas a história conta. Não, nós não estamos aqui falando da história, eu estou falando da Bíblia. Eu estou falando do texto de Coríntios, que essa bonitinha aqui, né, está torcendo aqui a verdade e dizendo que as mulheradas podem meter a tesoura no cabelo e pronto. Olha o que ela vai dizer. Então é isso, gente. A única coisa que me preocupa é a gente fomentar no nosso meio a cultura do julgamento. Porque a Bíblia fala em 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, qual que é o meu medo da gente reiterar demais costumes, né? Sem trazer as verdades. Tá vendo? Isso sim é pegar um texto isolado da Bíblia, e querer implantar nessa situação, né? Aí ela está dizendo aqui, o meu medo é a igreja começar a olhar a aparência. Ela está dizendo, o meu medo é começar o julgamento pela aparência. A irmã cortou o cabelo, a irmã está com esmalte nas unhas, a irmã está com uma sainha curta, não sei o quê. Ela está falando, o medo dela é o julgamento pela aparência. Mas afinal de contas, de que forma a Bíblia diz que o cristão tem que se vestir e como tem que viver? Né? É a Bíblia ou é usos e costume, como ela está dizendo aqui, que é usos e costume? Ela usa um texto totalmente aqui isolado. O texto que ela está usando é quando o profeta vai na casa de Jessé para escolher o rei, cujo Deus mandou para que ele escolhesse um rei de lá. Só que quando ele chega lá, tinha homens fortes, os irmãos de Davi, né? Homens bonitos e formosos. E certamente o profeta, quando olha para aqueles homens grandes e bonitos, pensou, certamente Deus vai escolher esse, porque ele tem porte de um rei, né? Esse homem, olha, esse aí dá certo como um rei, né? Porque era natural que um rei fosse bonito, fosse alto, fosse grande. Por isso que o profeta achou que Deus escolheria aquele. E Deus falou, não é esse. Aí Deus fala, porque Deus não vê como vê o homem, né? Quer dizer, a aparência, a altura, homem forte, bonito, Deus não escolhe com aparência, Deus não escolhe pela aparência, é o que Deus está dizendo. Mas isso aqui é torcer, né? Isso aqui é torcer a verdade, é pegar um versículo isolado e trazer nenhuma situação, né? Nenhuma situação de vaidade. Olha agora o que está escrito aqui em Coríntios, dando prosseguimento, já que ela falou que versículos isolados aqui. Olha o que está dizendo. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada, né? Você está falando que tinha prostituta lá, né? Não, mas está falando. Porquanto se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Se para a mulher de Deus é indecente tosquiar, quer dizer, né, aparar as pontas ou rapar a cabeça, é indecente, que ponha o véu. Aí ele está falando que coloque o véu, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher provém do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Porquanto a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poder, por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porquanto, como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem
de Deus. Olha o 13. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ele está fazendo uma pergunta para a igreja. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelos crescido? Tá vendo? É desonra para o homem ter cabelo crescido. Quer dizer, ele está dizendo, todo varão que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. O que ele quer dizer? Ele não está dizendo que os homens cobriam a sua cabeça. Ele está dizendo dos homens que deixavam o cabelo crescer, né? O cabelo crescia. Era desonroso para o homem de Deus ter o cabelo comprido. É o que está dizendo ele aqui, né? Agora 15. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo foi dado no lugar do véu. Quer dizer, em vez da mulher ficar colocando véu, deixa o cabelo crescer. É honroso para a mulher ter o cabelo crescido porque foi dado no lugar do véu. Se o cabelo foi dado no lugar do véu, o cabelo deve ser grande, deve ser comprido. Então a mulher não deve tocar no seu cabelo. É a Bíblia que está dizendo. Olha o que ele vai dizer agora no final. Olha o que ele vai dizer. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Paulo está dizendo, olha, se alguém quiser ser contendeiro, quiser contender, porque contencioso significa contenção, contender. Se alguém quiser contender, se alguém quiser brigar, nós não temos tal costumes, né? Nós não temos esses costumes. E nem as igrejas de Deus, está dizendo Paulo. Então, quer dizer, as mulheres cristãs das nossas igrejas, está dizendo Paulo, elas devem deixar os cabelos compridos, devem deixar o cabelo grande. Paulo está ensinando para eles. Nós não temos tal costume, irmãos. Nós não temos. A Bíblia está dizendo que o cabelo foi dado no lugar do véu. Olha o que ela prossegue dizendo. Muitas vezes incômodas que a Bíblia nos fala é a gente fomentar essa cultura. Então nós temos que crescer na graça e no conhecimento da palavra, porque em Oséias 4:6 fala, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Quer dizer, ela está falando que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento não é abrir mão para a vaidade. Não é abrir mão para o pecado, como muitas igrejas e muitas lideranças abriram, infelizmente, por causa do dízimo, por causa do dinheiro do povo. Tem medo de pregar a verdade, não consegue pregar a realidade por causa do dinheiro do povo. Amam mais o dinheiro do que a Deus, porque o pastor que verdadeiramente ama a sua igreja, ama os seus membros, ele luta, ele dá vida pela igreja. Lembra o que Jesus disse a Pedro? Pedro, tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Segundo aos Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo disse, oxalá me suportais ainda na minha loucura, porque não estou louco, mas estou zeloso com o zelo de Deus, porque vos tenho que apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Né? Olha o que ela continua dizendo. Como meus sacerdotes. Então, nós temos que buscar cada vez mais conhecimento e profundidade bíblica, né? Nós temos cada vez mais que entender que tudo bem os usos e costumes, mas isso não é a doutrina bíblica, né? E a gente tem que, obviamente, cada vez mais aprender a doutrina bíblica, porque é isso que nos muda, é isso que nos transforma. Viu o que ela falou? Ela disse que usos e costumes não é a doutrina bíblica. Então quer dizer que a mulher pode colocar uma calça comprida, desenhar o seu corpo e sair por aí.
sensualizando, atraindo a concupiscência dos homens, sendo que Jesus falou, qualquer homem que olhar em uma mulher e a cobiçar no seu coração já cometeu adultério com ela. Alguém pode dizer, mas os homens podem cobiçar as mulheres, ela de uma forma composta, bem coberta. Claro que sim, mas existe uma diferença entre te cobiçar você bem vestida, bem comportada, e os homens te cobiçar com você mostrando o seu corpo. Aí está o problema, né? Aí está o problema. Quando a gente vem para o livro de Romanos, no capítulo 6 e no versículo 12, olha o que a Bíblia vai dizer. Ela está dizendo que é doutrina e preceitos de homens. Olha o que a Bíblia vai dizer. Romanos capítulo 6, versículo 12. Não reine, porquanto o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecedes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentei-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Instrumento de justiça, pelo amor de Deus. A Bíblia está nos ensinando como nós devemos se comportar, se vestir. A Bíblia está dizendo qual é a roupa que a mulher de Deus tem que vestir, qual é a roupa que o homem de Deus tem que se vestir. A Bíblia está dizendo, isso não é usos e costumes, isso não é doutrina da igreja, isso é a Bíblia. Eu estou mostrando aqui na Bíblia, porquanto não reine o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecedes em vossas concupiscência. Eu não posso apresentar o meu corpo como instrumento de iniquidade, como muito cristão faz, como ela faz, porque eu vi vídeo dela, melhor dizendo, foto dela, com uma mini saia, com uma sainha bem curta, mostrando as pernas. Tá entendendo? É por isso que ela está incomodada. Ela está incomodada porque ela é vaidosa. Ela não conheceu ainda Deus de verdade, né? Aí quer implantar na nova juventude a vaidade, pondo na cabeça da nova juventude da igreja de amanhã que doutrina bíblica é uso e costume, que não tem problema a moça usar uma mini saia, não tem problema a moça usar uma calça apertadinha, não tem problema meter a tesoura no cabelo, pintar o cabelo. Eles dizem que isso é usos e costumes, mas é a Bíblia que está condenando. É a Bíblia. Olha o que ela diz. Nos constrange perante um Deus 3 vezes santo. E eu quero ler com vocês esse texto que foi assim um divisor de águas na minha vida. Quando eu li ele, assim, eu não acreditei que esse texto estava na Bíblia Sagrada. Então eu quero que você... E Colossenses 2, a partir do versículo 19, me constrange. Vamos lá. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem... Assim, eu não acreditei que esse texto estava na Bíblia Sagrada. Então eu quero que você... E Colossenses 2, a partir do versículo 19, me constrange. Vamos lá. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem às regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, assim, destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem às regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne.
Então, assim, a gente entende que os usos e costumes, ok, tê-los não é problema, mas se a gente não entender os princípios bíblicos, esses usos e costumes vão perecer com o tempo e eles não vão refrear os impulsos da carne. O que significa isso? A gente vê pessoas seguindo a doutrina visível aos nossos olhos em pecados ocultos. Então é isso, pessoal, nós precisamos... Entendeu, irmãos? Viu o que ela está dizendo? Viu o que ela está dizendo? Está dizendo que é usos e costumes. Mostrou um texto do livro de Colossenses totalmente isolado, que não tem nada a ver com doutrina, né? Não tem nada a ver com a santidade, com a verdade da Bíblia, para poder colocar coisa na cabeça das pessoas que as pessoas tá enganado, né? Que as pessoas estão enganadas, que não tem problema a mulher cortar o cabelo, não tem problema a mulherada andar por aí como uma Jezabel. Não tem problema as mulheres cristãs andar por aí de qualquer jeito. O cristão sempre foi conhecido pelo jeito de falar, pelo jeito de se vestir e de se comportar nesse mundo. A mulher cristã sempre foi conhecida na rua pelo jeito dela se vestir. A mulher sempre foi conhecida na rua. Opa, aquela mulher é crente. Por quê? Ela não usa calça comprida, ela não usa sainha curta, olha, o cabelo dela é grande, ela é uma cristã. A mulher de Deus sempre foi conhecida desse jeito. O homem de Deus sempre foi conhecido pelo jeito dele viver aquela terra, porque o homem de Deus não fala palavrão, o homem de Deus não conta piadas imorais, tá entendendo? Só que muita gente fala que isso é usos e costumes. Que é usos e costumes. Ah, isso aí é usos e costumes da sua igreja. Na minha, pode tudo. A minha mulher pode vir para o culto com um toquinho de saia e depois fazer a Bíblia de tapa peça íntima. Coloca a Bíblia aqui na frente para poder tapar as calcinhas, porque senão quem estiver pregando lá na frente, se olhar para frente, vai ver as peças íntimas da jovem que está lá ou da irmã, porque está com a saia curta. Imagine, uma mulher com uma saia curta, mais ou menos na metade das pernas, quando sentar, para onde a saia vai? Aí quando a gente vem defender a verdade, vem dizer que isso é usos e costume, sendo que a Bíblia diz que a mulher tem que se vestir com pudor e modéstia, vergonha e respeito, é a Bíblia que está mandando, não é doutrina de homens, não é doutrina de pastores. A Bíblia diz que a mulher e o homem têm que se vestir com pudor e modéstia, vergonha e respeito, é a Bíblia. É a Bíblia que está dizendo. É a Bíblia, irmãos. Não acredite, não dê ouvido para aqueles que não temem ao Senhor, para aqueles que querem viver na vaidade, implantar a vaidade. Nós estamos vivendo a última profecia para o arrebatamento da igreja, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Paulo disse assim: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregas a palavra a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que não sofrerão mais a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos e amutuarão para si doutor que anda conforme os seus desejos. Conforme os seus desejos. Eu vou congregar aqui porque aqui eu posso andar de sainha, aqui eu posso andar sem camisa no meio da rua, tá entendendo? Aqui eu posso ir para a praia e ficar peladão na praia, aqui o pastor também vai junto comigo, não tem problema. Aqui eu posso ir para o estádio de futebol e gritar gol pro Corinthians no meio dos ímpios, tá entendendo? É a Bíblia que está dizendo: pregas a palavra a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que não sofrerão mais a sã doutrina, quer dizer, o sã ensinamento, o ensinamento verdadeiro e real. Eles querem mudar, querem transtornar, é o que Paulo disse. Paulo escreveu aos Gálatas dizendo: eu estou maravilhado de que vocês passaram
tão depressa para outro evangelho, ao qual não é outro, mas alguns que querem transtornar a mente de vocês apresentando um evangelho falso, apresentando um evangelho maldito. É o evangelho que tudo pode, é o evangelho, sabe, que você pode pegar um copão desse tamanho e se embriagar, é o evangelho que você pode tudo, que a irmã pode pintar o cabelo 50 vezes se quiser, só que tá lá no livro de Provérbios, no capítulo 20 e no versículo 29, tá lá, né? O que está escrito lá? Tá lá, a beleza dos jovens é a sua força, mas a beleza dos velhos os seus cabelos brancos. Tá escrito, mas ninguém prega isso, e poucos são os que vivem isso. Provérbios capítulo 16, versículo 31. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Tá lá, mas poucas pessoas pregam porque tem medo de pregar a verdade. Aleluia, tem medo de pregar a verdade, tem medo. Infelizmente tem medo, né? Nós temos que defender o evangelho, pregar a realidade da Bíblia para o povo. É isso que a gente tem que pregar. Então vem essa bonitinha aí, né? Essa moça que infelizmente o conhecimento dela é muito pobre, muito pequeno, querendo mudar a verdade, querendo mudar a realidade da Bíblia, né? Querendo viver uma vida mundana, uma vida de costume com o mundo. Aí sabe onde entra? Aí entra Tiago dizendo, Tiago capítulo 4, versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Olha o que Tiago está dizendo. Tiago não estava falando que a igreja estava em ato de adultério com mulheres. Tiago estava dizendo que os cristãos estavam se relacionando com o mundo. Ele estava dizendo que os cristãos estavam fazendo amizade com o mundo. E ele disse, qualquer que quiser ser amigo do mundo, saiba que você é inimigo de Deus. Isso é doutrina de homem? É doutrina de homem isso aí? Tiago está dizendo, aquele que quiser ser amigo do mundo, aquele que quiser viver como o mundo, se vestir como o mundo, fazer o que o mundo faz, Tiago está dizendo, considere-se inimigo de Deus. Vocês estão traindo a Cristo, vocês são adúlteros, estão adulterando contra o Senhor, estão traindo o seu Senhor. E Paulo disse que nós não podemos ser doutro, nós não podemos ser de Cristo e do mundo, porque ele disse, se a gente for de Cristo e do mundo, o Senhor não aceitará a nós. Amém? Ele não aceitará a nós. Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor dê graça e tenha misericórdia de cada um de nós para crescermos no conhecimento e não ser enganado, né? Não ser enganado por essas mentes pequenas que tem por aí, infelizmente. Deus abençoe, que o Senhor recompense a todos vocês.